Vamos lá, falar sobre um caso de diagnóstico onde, com uma dor referida em um dente, o dente 14, já vou dar um baita spoiler aqui, tá? Essa paciente ela acabou perdendo, né? Teve 3 dentes extraídos, dente 14, 15 e o dente 17, que não está enquadrado aqui nessa foto, em função do quê? De um erro de diagnóstico, tá? E a gente não está falando só um erro de diagnóstico da parte odontológica, mas também, né, incluindo aqui diagnóstico de outros profissionais de saúde que às vezes eventualmente a gente tem que contar em caso de diagnóstico diferencial. Muito bem, quando ela chegou, né, a preocupação principal dela, além da dor referida, era o aumento de volume, o edema que ela tinha extraoral, na hemiface direita, sensível à palpação, na região ali próxima de osso zigomático, certo? Intraoral, ela tinha um discretíssimo aumento de volume ali em região realmente, dente 14 e 15, uma discreta sensibilidade também à palpação em fundo de sulco e tinha uma dor à percussão vertical no dente 14. Da mesma forma que, radiograficamente, ela tinha um espessamento do ligamento nesse dente 14, que era um dente já tratado endodonticamente. Então, qual foi a proposta para a paciente nesse momento? Foi realizar, né, dentro do que ela apresentou, um retratamento desse dente 14, tá, feito em 2 sessões para tirá-la da sintomatologia, né, na época. Foi esse protocolo, um protocolo de mais de 10 anos atrás. E depois, né, ela fora dos sintomas, a gente poder realizar a obturação do canal. E nessa primeira sessão, já foi conversado com a paciente, né, que aquele volume, aquele aumento de volume extra-oral na hemiface direita, ele não estava característico dentro do quadro correspondente aqui, né, a esses sintomas, sinais e sintomas locais que ela referia no dente 14, tá? Mas, né, que a gente faria ali, especialmente por ter diagnosticado um espessamento e dor à percussão, e, enfim, né, ter sim um tanto, né, um X de sintomas locais que dessem embasamento para a gente retratar esse dente. No entanto, né, a suspeita era que esse dente não fosse o responsável pela queixa dela e pelo que ela estava apresentando, né, de quadro de daquele aumento de volume extraoral. E foi solicitado também para a paciente radiografia panorâmica, né, em função desse aumento de volume extraoral também para a gente já poder ter uma ajuda aí para um diagnóstico mais abrangente. Bom, foi deixada a medicação à base de hidróxido de cálcio, né, por 30 dias, a paciente era de outra cidade, então na época, né, tinha esse protocolo das 2 sessões, em função ainda toda a sintomatologia que ela estava, e o retorno só após 30 dias em função da logística da paciente mesmo, senão ele teria sido mais curto. Muito bem, no retorno, o paciente estava totalmente assintomática, não tinha nada de sintomas locais referidos no dente 14. Tá? O aumento de volume intraoral também tinha zerado, zero dor à palpação. O que persistia era um aumento de volume extraoral. E para essa sessão, a paciente levou a radiografia panorâmica. Tá? Então, na radiografia panorâmica, o que chama atenção demais aqui na região do seio maxilar direito? Tá? Bem na região onde a gente encontrava o quê? O aumento de volume extraoral. Então, a gente vê, não é simplesmente um velamento qualquer desse seio maxilar, mas a gente vê umas regiões aqui, né, mais radiopacas, como se fossem realmente algumas regiões de algumas calcificações dentro desse seio, né? Então, realmente melhorando ainda mais o nosso embasamento, né, de que não aquele edema extraoral da hemiface direita não estaria relacionado ao dente 14 que está distante dessa localização. Claro que na panorâmica também foram diagnosticados alguns outros problemas odontogênicos, né, uma lesão aqui na região do dente 17 e tudo mais, mas mesmo a lesão do dente 17 ela não tem relação aqui radiograficamente, né, pela panorâmica, que era o melhor que a gente tinha ali naquele momento, não havia uma relação direta com o seio maxilar, tá? Então não estava indicando para a gente uma sinusite odontogênica. Muito bem, e lógico, a paciente foi instruída depois a dar continuidade, mas antes disso foi então obturado o canal, já que a paciente estava sintomática, e encaminhado para avaliação com otorrino pela persistência do edema e enviado, né, um relatório levantando a suspeita que aquele edema não era de origem odontogênica e também relatando, né, os porquês aí da radiografia panorâmica. Aí essa paciente voltou, né, depois de 45 dias com a seguinte história. Ela foi na cidade dela, ela dependia de atendimento médico pelo SUS,
ela não tinha conseguido ainda, né, um atendimento eletivo no otorrino, então ela teve que ir no posto, no pronto atendimento, no dia que o otorrino estava de plantão e tudo mais, e ela teve um episódio de agudização bastante severa, apresentando até febre e uma dor bastante aguda nesse aumento de volume, nesse edema de face, né, e uma dor irradiada, dor de cabeça e tudo mais, e passou com o otorrino. O otorrino nem avaliou o exame de imagem que ela tinha, que era a própria radiografia panorâmica, simplesmente passou medicação antibiótica para essa paciente, uma primeira medicação antibiótica, pediu para ela tomar lá por um período mais prolongado, 10 dias, e essa paciente nesse meio do caminho, mesmo com essa medicação antibiótica, ela não teve melhora e de imediato daí o otorrino logo encaminhou e disse que o problema era do dente e ela acabou extraindo nesse meio do caminho o dente 17. E aí essa paciente retornou, por quê? Porque ela extraiu o dente 17 e continuou com aquele quadro, né? O dente 17, simplesmente a extração dele, a gente viu que ele tinha uma lesão, mas os sintomas que essa paciente apresentava e os sinais, eles não tinham reflexo local no dente 17, né? E muito pelo contrário, a gente tinha sempre um embasamento aí, por conta, né, da radiografia panorâmica e tudo mais, que existia algum problema ali no seio maxilar daquela paciente e um problema mais sério ali pelo aspecto que a gente tinha do velamento lá específico daquele seio maxilar. Muito bem, então quando ela retornou com a gente já sem o dente 17, ela apresentava ainda aquele edema e tudo mais, foi recomendado novamente que ela devia buscar atendimento médico. E ela retornou para a cidade dela, conseguiu consulta com otorrinos e essa paciente entrou em contato. Ela saiu daquele quadro mais agudo, tá? Daquele quadro de febre e tudo mais, ela tomou uma medicação antibiótica pesada. E essa paciente liga pra gente mais de 60 dias depois, relatando uma novidade aí no quadro, né? E também passando aí todo o tratamento, todo o atendimento que ela tinha passado nesse período de mais 60 dias pós. Agora, o que tinha acontecido era exatamente isso, a ocorrência de uma fístula extraoral, né? No momento que ela passou pela consulta com a gente, essa fístula não estava drenando, né? Mas ela relatou que houve uma drenagem bastante abundante, né? E bem na região onde na panorâmica a gente já via indícios, né, de que existia um problema ali sinusal, né, independente do problema odontológico. E nesse período, olha só o caminho que essa paciente percorreu, né? Porque ela, depois disso tudo, mais 60 dias, ela ligou pra gente porque ela já estava assim, desistindo, né, de alguém que pudesse realmente ajudá-la. Ela passou, nesses 60 dias, por atendimento com mais 3 médicos diferentes. A única coisa que os médicos fizeram com essa paciente, infelizmente, foi trocar de antibiótico, né, e passar regimes de antibióticos extremamente pesados, extremamente prolongados e ainda, né, no fim das contas, como o negócio não se resolvia só com esse protocolo que ela tinha ali, ela foi encaminhada, né, pro dentista novamente. Ela buscou daí o que ela tinha facilidade ali no momento, o dentista era a cidade dela, que, né, também pela questão ali, né, de todos esses médicos estarem falando para ela a mesma coisa, olha, o seu problema ali é o dente, é o dente, é o dente, ela foi, até que ela mesma, né, ela contou que, né, junto com o dentista também falou, olha, não parece ser, mas ela já estava num quadro já avançado e com esse discurso médico de que o problema era odontológico, e ela acabou fazendo a extração dos dentes 14 e 15. E adivinha? Não resolveu o problema dela, houve persistência da fístula, persistência de todo o quadro, e ela já estava assim desacorçoada, então quando ela ligou pra gente e retornou depois desses 60 dias, né, e a gente fez um caminho diferente, né, a gente já tinha a panorâmica dela, e ela chegou nesse quadro, a gente fez um caminho diferente, né, indicou ela para uma avaliação com buco, né, para ver se o buco tinha aí algum caminho diferente para oferecer para essa paciente. Ele solicitou já, né, uma tomografia, analisou um pouco mais, analisou a agressividade, né, dessa sinusite aqui e levantou a hipótese de se tratar de uma sinusite fúngica já bem avançada, comprometendo aqui até, a gente vê até o comprometimento nasal, né, que essa paciente já tem, um comprometimento aqui de assoalho inferior de órbita. Então, um quadro extremamente severo, extremamente avançado já de uma sinusite fúngica, que após uma curetagem no centro cirúrgico pela equipe de cirurgia, pela equipe de buco, foi feito o diagnóstico, né, levado esse material
colhido para exame laboratorial e foi realmente confirmado o diagnóstico de sinusite fúngica e a paciente pôde passar por tratamento, né, muito diferente, um tratamento que não se baseou simplesmente em antibiótico terapia, né, com toda uma abordagem cirúrgica complementar para a remoção, né, do máximo possível, um debridamento dessa região aqui. E esse procedimento foi feito assim de maneira bastante rápida, o pessoal do centro cirúrgico pôde ajudar essa paciente, né, depois de meses que essa paciente estava com esse quadro aqui, ela finalmente teve o problema dela resolvido e infelizmente nesse meio do caminho ela acabou perdendo, né, ela teve extraído aí de maneira errônea 3 elementos dentários, dente 14 e 15 e também, né, como a gente viu aqui na outra imagem já, o dente, então 14, 15 e 17, certo? Tudo por uma questão ali, né, de falta de exploração de um diagnóstico, não da parte odontológica aqui nesse momento, mas da parte médica. Então é importante a gente, como dentista, né, a gente ter, às vezes, sempre que possível, buscar um acesso, buscar a conversa, né, com um médico. Aqui, né, teve uma série de complicações aí, essa paciente, ela dava continuidade sozinha, ela estava numa cidade distante, então realmente não existia, né, uma possibilidade de contato, de comunicação tão fáceis, mas sempre que possível, né, e não simplesmente acatar, né, ou não haver uma conversa, não é nem discussão num sentido ruim, mas uma discussão positiva, né, assim, vamos conversar a respeito, cada um expondo os seus pontos, trazendo as suas referências, né, trazendo os exames, se necessário, levantando diferentes hipóteses de diagnóstico e jamais ignorando aqui algo tão claro como havia aqui, né, como foi o caso que ela passou tantas vezes, né, por avaliações médicas, por antibiótico-terapia tão pesadas e nesse meio todo, né, os médicos acabaram não solicitando outros exames de imagem para essa paciente, nem nada para explorar um pouco mais o diagnóstico, tá certo? Pessoal, para quem não faz parte da nossa Endolovers VIP List, não sabe o que está perdendo, que a gente tem tido ótimas lives, ótimas oportunidades, muita coisa exclusivamente acontecendo por lá. Então, se você não faz parte ainda, clica no link que está na descrição aqui desse vídeo, se cadastra já, o cadastro é totalmente gratuito e começa a receber aí o mais breve possível, fica de olho daí no seu e-mail, recebe o mais breve possível o que está rolando exclusivamente por lá, tá? E tem novidade, quem participou da live de ontem já sabe, novidade no Endolovers, mas que só é divulgado para o pessoal que realmente está lá na lista com a gente, tá certo? Deixe seu like aqui nesse vídeo, compartilhe com seus colegas, a gente vê o quanto que é importante a gente poder observar casuísticas diferentes, e eu desenterrei praticamente esse caso aqui hoje, né, porque eu estava numa conversa, uma colega entrou em contato, me consultou para discutir a respeito de um caso e me remeteu muito a esse, né, uma paciente que está enfrentando também um baita de um problema, de um desafio aí para conseguir fechar um diagnóstico, né, e são pacientes que estão passando, imagina só essa infecção fúngica que essa paciente tem, né, o quadro que ela não está já extremamente avançado e você passar meses, né, num limbo, sem uma conclusão, sem alguém te dar uma solução, né, e realmente com a sua saúde extremamente comprometida. Tá certo? Um grande abraço, um grande beijo e a gente se vê na próxima.